Padrões de inversão de tendência. Neste vídeo irá aprender os diferentes tipos de inversão de tendência, tais como Head and Shoulders, cabeça e ombros, topos e fundos duplos, Bull and Bear Traps, armadilhas em alta e baixa, topos e fundos triplos. Um pré-requisito para qualquer inversão de padrão é a existência de uma tendência anterior. Os padrões de inversão indicam que está a ocorrer uma inversão importante na tendência. O volume de negociação tem um papel importante na confirmação dos padrões de preço. Os padrões de inversão de tendência mais comuns são o padrão cabeça e ombros, topos e fundos duplos, topos e fundos triplos. Vamos ver o padrão de inversão mais popular, o cabeça e ombros. Um topo cabeça e ombros consiste em uma escalada para um novo máximo com menor volume, uma quebra abaixo da linha de tendência em alta. Então a escalada com menor volume não consegue ultrapassar o topo anterior. A este ponto, podemos identificar o neckline, linha do pescoço, ao desenhar uma linha reta ligando os últimos dois fundos. A inversão é ativada pela quebra abaixo da neckline, sendo acompanhada com um aumento dos níveis de volume. Não ser capaz de voltar acima da neckline é a confirmação de uma nova tendência em baixa. Para além de sinalizar o fim de uma tendência em alta, um padrão de cabeça e ombros no topo pode ser usado para identificar potenciais alvos. Para encontrar o alvo inicial da inversão, meça a distância entre a cabeça e a neckline. Projetamos a distância desde a quebra na neckline. É importante ter em consideração que este é apenas um alvo mínimo e que geralmente o preço de mercado ultrapassa este ponto. Para uma cabeça e ombros num fundo, é precisamente o oposto. Uma descida para um novo mínimo acompanhado por um menor nível de volume. Uma quebra abaixo da linha da tendência em baixa. Um decréscimo para níveis ainda mais baixos de volume não conseguem ultrapassar os fundos anteriores. A este ponto, podemos identificar a neckline ao desenhar uma linha reta, ligando os dois últimos topos. A inversão é ativada com a quebra acima da neckline, sendo acompanhada com o aumento dos níveis de volume. Não conseguir voltar abaixo da neckline é a confirmação para uma nova tendência em alta. Para o alvo inicial, medimos a distância entre a cabeça e a neckline. E projetamos a distância desde a quebra da neckline. Um padrão semelhante é o topo duplo. Como o nome indica, o mercado cria dois pontos no mesmo nível. Uma quebra abaixo do último fundo confirma a formação de um topo duplo. Um aumento de volume no nível de penetração é a confirmação da inversão. O alvo inicial é delineado ao projetar a altura do padrão de topo duplo, desde a quebra do último fundo. No caso de um fundo duplo, o mercado cria dois fundos no mesmo nível. Uma quebra acima do último topo confirma a formação de um fundo duplo. Um aumento de volume no nível de penetração é a confirmação da inversão. A altura do padrão contorna o alvo inicial. Um padrão bull trap, armadilha em alta, é um padrão onde o preço quebra acima do último topo, gerando um sinal em alta. Antes de inverter e encurralar os compradores que agiram de acordo com o sinal. Incapaz de continuar a subir e quebrar abaixo do último fundo, confirmando assim a formação de uma bull trap. Os negociadores devem usar filtros para evitar estas armadilhas, um filtro comum e um fecho de 2 períodos acima do nível. Como os padrões anteriores, as mesmas medidas do alvo aplicam-se. Um padrão bear trap, armadilha em baixa, é um padrão onde os preços quebram abaixo do último fundo, gerando assim um sinal em baixa. antes de inverter e encurralar os vendedores que agiram de acordo com o sinal.
incapaz de continuar a descer e quebrar acima do último topo, confirmando assim a formação de uma bear trap. Os negociadores devem usar filtros para evitar estas armadilhas. Outro filtro é o filtro de preço, com uma queda de percentagem abaixo do nível. Como os padrões anteriores, as mesmas medidas do alvo aplicam-se. Na formação de um topo triplo, o mercado cria 3 topos à volta do mesmo nível. Uma quebra abaixo dos últimos 2 fundos confirma a formação de um topo triplo. Um aumento de volume ao nível de penetração confirma a inversão. Novamente, o alvo inicial é delineado ao projetar a altura do padrão, desde a quebra até ao fundo anterior. Para um fundo triplo, temos 3 fundos à volta do mesmo nível. Uma quebra acima dos 2 topos anteriores confirma a formação do fundo triplo. Um aumento de volume ao nível de penetração confirma a inversão. A altura do padrão contorna o alvo inicial. Outro padrão de inversão é a inversão diamante. Vamos pensar num diamante como constituído por triângulos simétricos. Um topo em expansão, seguido por um triângulo simétrico, um topo cabeça e ombros complexo. À medida que os preços sobem, formam picos mais altos e declives mais baixos até o processo inverter e o intervalo ficar mais estreito. Não esperem que o diamante seja sempre perfeitamente simétrico ou em forma de diamante. A quebra da neckline é o fator-chave. Eventualmente, os preços caem do padrão numa penetração descendente e às vezes os preços podem voltar para o limite da linha de tendência diamante antes de fugirem novamente, mas não é sempre assim. Se a subida em direção ao diamante foi excepcionalmente rápida, espera-se que a queda após a formação ser completa refaça todos os ganhos anteriores. Uma ascensão rápida pode ser uma pista para a identificação da formação de um padrão diamante. A formação de um diamante é somente confirmada após a quebra abaixo da linha da tendência. O padrão de topo arredondado é um padrão de inversão a longo prazo que pode levar no mínimo de 3 semanas a vários anos, até ficar completo e desenvolver-se num pico de mercado. À medida que o preço deriva em direção ao ponto alto do padrão, os investidores perdem interesse no investimento e o momento ascendente dissipa-se. A falta de interesse é também caracterizada pelo nível de volume, o qual é quase inexistente na altura em que o preço alcança o máximo. À medida que chegamos ao fim do padrão, tanto o momento como o volume aumenta exponencialmente. O topo arredondado é constituído ao desenhar uma linha circular acima dos máximos. A ação de preço do fundo arredondado é exatamente o oposto do padrão de topo arredondado, mas as características do volume são as mesmas. À medida que os preços descem em direção ao ponto mínimo do padrão, os investidores perdem interesse no investimento e o momento descendente dissipa-se. A falta de interesse é também caracterizada pelo nível de volume, o qual é quase inexistente na altura em que o preço alcança o mínimo. À medida que chegamos ao fim do padrão, tanto o momentum como o volume aumenta exponencialmente. Este padrão é construído ao desenhar uma linha em U abaixo dos mínimos. No próximo vídeo iremos falar de padrões de continuação da tendência. Obrigado por verem o vídeo.